Lucas 7 e 11. Aqueles que encontraram, digam, eu encontrei. Aqueles que não encontraram, digam, pastor, não deu tempo. Ainda estamos folheando a Bíblia ainda. Mas eu vi que todos já encontraram. Estamos num programa anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não ingressou, ingresse, para que você conheça mais a palavra de Deus. Lucas 7,11 diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jerusalém espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Quero que você curve a sua cabeça. Coloque a mão no seu peito e ore comigo. Pai, muito obrigado por esta palavra lida. Por favor, ó Pai, aplique esta palavra em nossos corações. Nós precisamos, nós carecemos, acreditamos que a Tua palavra pode transformar a nossa mente, pode mudar o nosso comportamento, pode transformar a nossa maneira de enxergar as coisas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Evangelho de Lucas, um texto peculiar, escrito por alguém que foi transformado por Jesus. Lucas não andou com Cristo, não obstante, ele se tornou um discípulo do Messias Nazareno. Lucas possivelmente foi discipulado pelo apóstolo Paulo. É possível que isso tenha acontecido na segunda viagem missionária de Paulo. Alguns acreditam que aquela pessoa que apareceu para Paulo, quando ele diz, passe a Macedônia e ajude-nos, poderia ter sido Lucas. Se foi, faz todo sentido, porque quem ler Atos dos Apóstolos, texto também escrito pelo médico chamado Lucas, vai observar que do capítulo 1 até chegar àquele ponto, aquele capítulo, aquela passagem, ele narra Atos na terceira pessoa do singular ou do plural. A partir daquele momento, ele não diz eles foram, ele diz nós fomos. Ele diz nós viajamos. Ele diz nós passamos para o outro lado. E se você fizer essa leitura, você vai perceber que houve um determinado momento da vida do apóstolo Paulo, em que ele, Lucas, passou a fazer parte das viagens. Esse Lucas teve um encontro muito especial com Cristo por meio da vida do apóstolo Paulo. Depois disso, quando Paulo veio para Jerusalém, ele foi preso
E durante o seu período de encarceramento, cerca de 2 anos, Lucas esteve com tempo disponível, enquanto Paulo estava preso, na cidade de Jerusalém inicialmente, depois na cidade de Cesareia Marítima. Lucas, que era o companheiro de Paulo, teve 2 anos disponíveis, e foi neste período que Lucas fez as suas pesquisas. Lucas começou a viajar, encontrando e procurando pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Quando Lucas chegava numa cidade, possivelmente ele, como alguém que tinha uma formação acadêmica naquela época, e a formação acadêmica exige que você pesquise, que você vá atrás, você não fale qualquer coisa, você tenha certeza e tenha base para dizer aquilo que você está falando. Então ele foi em busca, falou: vem cá, o que se sabe sobre Jesus nesse lugar? Aí as pessoas diziam: olha, tem uma irmã que mora ali, na rua tal, e aquela mulher, ela teve uma experiência incrível com Jesus. Se você for lá, você vai ter a oportunidade de ouvir da boca dela o que aconteceu. E Lucas ia. Lucas foi também em Samaria, e eu acredito nisso. Lucas capturou, ouviu e registrou histórias que não são registradas por nenhum outro evangelista. Essa é uma delas. Eu acredito que Lucas talvez tenha chegado à cidadezinha de Naim. Vem cá, eu ouvi falar que Jesus ressuscitou alguém aqui nessa cidade. Ah, é verdade, essa história ninguém esquece. A gente gosta de contar ela aqui. Talvez a essa época, a mãe desse garoto que foi ressurreto já não tivesse mais viva, pela própria cronologia. Mas talvez alguém tenha dito: olha, a mãe dele não está mais aqui, que Deus a tenha. Mas o menino, agora um pai de família, ele está vivo até hoje. Se você quiser, vai lá conversar com ele. E eu posso imaginar Lucas indo, conversando, obtendo informações sobre aquilo que aconteceu e sobre aquele evento sobre o qual nós queremos refletir nessa noite. A cidade de Naim era uma cidade muito pequena, um pequeno vilarejo. Mas o que está acontecendo nessa cidade, ou o que aconteceu aqui, mudou e sensibilizou todo mundo. Uma mulher que tinha uma família, uma mulher que tinha um esposo, uma mulher que, além de ter alcançado o sonho de se casar, também depois engravidou, teve um filho. E não só isso, mas ela teve um menino na sua gravidez, e aquilo foi significativo, porque naquela cultura, ter um menino entre os filhos significava dizer para a mulher que, se ela viesse a ficar viúva, haveria uma seguridade social para ela por meio do garoto. Eu vou explicar. Hoje, graças a Deus, a seguridade social não depende de ter filho. E uma viúva pode ser amparada, mesmo não tendo um filho que seja homem. Mas naquela época, quando uma mulher perdia o seu esposo, as terras e tudo que pertencia ao seu cônjuge, e também a ela, óbvio, não vinha para ela, a não ser que ela tivesse um filho homem. As terras voltavam para a família, a fazenda voltava para a família, e se ela quisesse amparo, tinha que ir morar junto.
Mas esta mulher, que um dia sofreu a dor, que só sabe quem passa, que foi a dor de perder o seu esposo. Essa mulher, depois de ter, quem sabe, já resolvido um pouco daquela situação, do luto que foi perder o seu marido, agora passou por uma outra situação traumática. De repente, o seu filho morre. Por que isso sensibilizou aquela aldeia? Porque aquela mulher havia sofrido duramente 2 perdas seguidas, consecutivas. Aquela comunidade, sensibilizado com ela, todos vão participar para dar um apoio, para dar uma palavra para aquela mulher. Eu não sei se vocês observaram, mas o mundo tem se tornado mais sensível às questões de sofrimento. A estatística mostra que o número maior de livros falando sobre o sofrimento tem sido publicados. Mais e mais pessoas têm pesquisado sobre isso. Eu, particularmente, tenho sido muito tocado por esse tema. O ano passado, nós, nessa comunidade, nesta igreja, vivenciamos vários momentos de perdas. E ainda sentimos elas até hoje. O ano passado, no meio do ano passado, eu entrei em contato com um professor que eu tive no doutorado. E eu falei para ele, olha, eu preciso de uma ajuda. Ele falou, qual é? Eu falei, eu estou decidido a pesquisar, estudar e escrever um livro sobre Jó e o sofrimento. Eu já reuni literaturas, estou estudando isso, estou relendo o livro, mas eu quero saber se o senhor tem alguma orientação de algum livro que eu não tenha ainda selecionado para poder fazer algumas pesquisas. E ele falou, qual é a motivação do seu estudo? Eu falei, olha, a motivação do meu estudo é o meu povo, a minha comunidade, a nossa igreja. Eu preciso entender um pouco mais sobre isso, para a gente poder saber como lidar, como ajudar, como sentir, como ser de alguma forma solidário, como ser sensível às pessoas que passam por essa situação. Nós precisamos aprender a ser esse suporte para o outro. Fiz disso um projeto. Ele me convidou para transformar isso num projeto de pós-doutorado que está em encaminhamento. Projeto que eu já comecei a iniciá-lo agora no mês de janeiro. Mas, o que isso tem a ver com essa mensagem? É que essa comunidade aqui sentiu a dor dessa mulher, se solidarizou com ela, e a comunidade como que estivesse dizendo, olha, nós não podemos reverter a sua dor, mas nós podemos estar e passar junto com você, nós vamos com você. E a Bíblia diz no capítulo de número 7, no versículo de número 11, que Jesus resolve ir para uma cidade, e a cidade que Jesus resolve ir é a cidade chamada Naim. E talvez alguém do corpo de discipulado, de discípulos de Jesus, não tenha entendido inicialmente porque Jesus foi para lá, mas Jesus sabia o que ele iria fazer naquele lugar. Jesus foi se aproximando da porta daquela cidadezinha, e diz a Bíblia
que estava saindo da cidade, o enterro do filho único, veja, do único filho de uma viúva. Aquela mulher que estava passando por isso, possivelmente teria muita dificuldade para lidar com mais esta dor. Eu li recentemente um livro, quer dizer, reli, que tem uma abordagem interessantíssima, eu recomendo a todos. O título do livro é um livrinho pequeno, mas muito bom, um livro reconhecido em todo o mundo, traduzido em diversos idiomas, tem por título Em Busca de Sentido. Eu falei um pouquinho desse livro quando eu estive ontem visitando a nossa amada e querida irmã Flávia, que manda um abraço para toda a igreja. Fiquei feliz em vê-la com um semblante alegre, com um semblante tranquilo, sereno. Tivemos ali por um bom tempo, conversamos, servimos a ceia para eles, e eu compartilhei com eles um pouco disso. Esse livro, Em Busca de Sentido, foi escrito por Viktor Franklin, um judeu que sobreviveu, médico, neurologista judeu, que sobreviveu a 3 anos nos campos de concentração do Holocausto. Ele passou pelo grande e terrível, aterrorizante campo chamado Auschwitz. E nesse livro, ele reflete, e a sua reflexão se tornou uma teoria e um método psicoterapêutico reconhecido em todo o mundo, chamado de logoterapia. E o que diz a logoterapia, em resumo, é: nós precisamos encontrar um propósito no sofrimento. Nós precisamos encontrar um propósito no meio da dor. É mais ou menos aquilo que acontece com mães que às vezes perdem o seu filho de um jeito trágico e transformam aquela dor numa causa. E vão trabalhar com aquilo. E vão trabalhar com aquele projeto, vão trabalhar com aquela entidade, vão fazer aquilo e vão ter um propósito, vão redirecionar, vão transformar aquela dor, toda aquela energia que está sendo gasta e dissipada na dor, vão transformar aquela energia em trabalho e ajuda ao próximo. E o que Viktor Frankl diz é que quando as pessoas não encontram um sentido, e o sentido não é perguntar o porquê, mas é perguntar o para quê. O sentido não é perguntar por que isso aconteceu, mas o sentido é perguntar: e agora? Será que eu vou parar de sonhar? Será que eu vou parar de pensar? Será que eu vou parar de planejar? Será que a vida acabou? Não, o propósito que, segundo ele trabalha, e isso é compartilhado com outros livros e também com outras abordagens, como também foi compartilhado naquele livro muito interessante, A Bailarina de Auschwitz. Mas a proposta é que no meio da dor, aquelas pessoas que conseguem encontrar um propósito, quem consegue encontrar um sentido ainda para viver, quem consegue encontrar ainda um propósito na vida, que ainda conseguem sonhar com alguma coisa, que ainda conseguem planejar, e se não conseguem, precisam conseguir, porque isso vai ajudar a passar pela dor, vai ajudar a passar pelo sofrimento, vai ajudar a enfrentar de maneira resiliente todas as dificuldades que ainda virão por causa dessas perdas. Mas hoje eu quero vos apresentar o maior propósito, o maior sentido, em qualquer que seja a dor que você esteja vivendo ou possa viver um dia. Eu quero lhes apresentar Jesus de Nazaré. Eu quero apresentar para você aquele que é o maior de todos os propósitos, aquele que é o maior de
todos os sofrimentos, ou melhor, aquele que é o maior de todos os sentidos para te ajudar no sofrimento, porque de um lado vem uma viúva e vem com ela uma grande multidão que estava saindo com ela, e a Bíblia nos diz, olha, observe esse encontro, vem de um lado uma multidão carregando tristeza, a solidariedade com uma mulher que estava praticamente desejando ser enterrada junto com o filho. Mas observe que se de um lado vem todo o sentimento, todo o peso da morte, do outro lado, grupo de louvor já vem aqui, do outro lado vem quem? Vem Jesus, vem Jesus, e olhe que vai acontecer um encontro, porque se tem de um lado a procissão da morte, do outro lado vem o autor da vida, e quando o autor da vida chega, tudo aquilo que cheira a morte ganha um sentido novo, ganha um propósito diferente, ganha um novo jeito de olhar, de contemplar, de enxergar a situação. Nenhuma perspectiva de morte continua sendo perspectiva de morte após o encontro com Cristo. E por que, pastor? Porque quando nós nos encontramos com Cristo, algumas coisas acontecem, e a primeira delas é que Jesus é para nós a esperança de que a morte não é um ponto final na história, nem mesmo daqueles que partem com Cristo. Aleluia! A história, a morte não é um ponto final para aqueles que morreram com Cristo, porque eles estão vivos com nosso Senhor. Mas a morte também não é um ponto final para aqueles que permanecem conosco. Sabe por quê? Porque aqueles que permanecem conosco podem em algum momento da vida até dizer: eu queria ser enterrado junto, mas quando encontram em Cristo o verdadeiro alívio, o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, acham em Cristo a vontade para viver, porque Cristo ainda tem projeto com a sua vida, Cristo ainda tem projeto com a sua história, Cristo ainda tem vida nova para você. Deus conta contigo, ergue a sua cabeça, apesar do sofrimento, apesar da dor, não se prostre, porque Deus é contigo. Aleluia! Nenhum clima de morte pode permanecer na mente de alguém, na alma de alguém, na família de alguém. Quando o autor da vida chegar, quando o autor da vida encontra um ambiente de morte, vem toda a procissão da morte, mas do outro lado vem a procissão da vida. No reino espiritual, sabe o que está acontecendo? O que nós vamos cantar agora. No reino espiritual, de um lado vem a morte, do outro lado vem a vida. Você não enxerga, mas olha o que está acontecendo no reino espiritual. Veja, cante, ouça e reflita, porque isso se aplica a você. Por você, Deus está lutando pela sua vida. Deus não te deixa só. Você diz: pastor, eu estou sozinho.
pastor, eu estou me sentindo só, eu estou sentindo sozinho. Ei, deixa eu lhe dizer, você não está só, porque Deus está lutando e cuidando da sua vida. Você não vai morrer. Há poder de Cristo para a sua vida. Agora tem um outro sentido em que isso se aplica. Como assim, pastor? Eu preciso lhe dar uma informação. Naquela época, quando alguém ia ser sepultado, o que acontecia? Eles pegavam algo, ainda hoje é assim, em alguns lugares, pega-se alguma coisa que simbolizava muito aquela pessoa e coloca dentro do caixão. Então, por exemplo, entre os judeus havia o seguinte costume: quando se tratava de um homem, às vezes colocava-se uma espada, se ele era um guerreiro, ou às vezes colocava uma coroa, ou às vezes colocava um manto, ou colocava uma pena ou uma chave se fosse solteiro, ou se fosse uma mulher, colocava um dossel ou um véu para uma noiva. Aquelas que morriam sem antes casar, colocava-se isso lá dentro. E quando eu descobri isso, quando eu li sobre isso, eu tentei entender, porque essa mensagem eu quero aplicar na sua vida agora, para nós louvarmos de novo, eu viverei, da seguinte maneira. É claro que o primeiro sentido que nós acabamos de aplicar foi o sentido de uma morte literal. Mas há um segundo sentido e um terceiro que eu gostaria de aplicar essa mensagem. Para aqueles que, embora vivos, tiveram seus sonhos sepultados, perderam a vontade de continuar, perderam a vontade de prosseguir, e estão sendo conduzidos para um sepultamento existencial. E essas coisas, seja uma espada, seja uma coroa, seja algum sonho que você tem, está indo junto, sendo sepultado com você. Quais são, pastor, os tipos de morte que o senhor ainda quer aplicar essa mensagem? A morte espiritual. E o que significa a morte espiritual na Bíblia? A morte espiritual significa o afastamento de Cristo, a perda da comunhão com o Senhor. E talvez você aqui se enquadre, ou seja, uma das duas pessoas. Talvez você seja uma mãe, um tio, um avô, uma avó, quem quer que seja, mas que você está vendo, contemplando, orando por alguém que você está vendo, que está perdendo, que está morto espiritualmente. Alguém por quem você chora, alguém por quem você ora,
e você pede ao Senhor que salve aquela pessoa, porque você não quer que aquela pessoa vá para o inferno, você não quer que essa pessoa perca a oportunidade de estar com você na eternidade. E talvez você seja a pessoa que está orando por alguém que você não quer que perca a salvação. Mas também você pode ser a pessoa que está indo por causa de comportamentos, procedimentos, o estilo de vida, sendo sepultado aos poucos. Agostinho falou que as 3 ressurreições de Jesus representam 3 tipos de mortos. Observe, faz sentido num certo ponto. Porque Jesus ressuscitou uma menina que morreu, e antes de ser conduzida, Jesus ressuscitou. Ela morreu, mas não foi preparada para o enterro. Mas Jesus ressuscitou esse jovem que tinha morrido e que já estava sendo carregado para o enterro. Olha, mas Jesus também ressuscitou alguém que morreu, que foi carregado e que foi sepultado e já estava no 4º dia. Eu vou repetir. Jesus ressuscitou uma pessoa que morreu imediatamente, mas não foi levada para enterrar. Jesus ressuscitou o filho dessa viúva que morreu e estava sendo levado para o enterro. Mas Jesus também ressuscitou uma pessoa que morreu, que foi carregada e que foi sepultada. E talvez entre nós, ou você seja aquele ou aquela que está orando por alguém nessa situação, ou talvez você seja a própria pessoa que morreu, que está conduzindo em procissão funeral. Pastor, eu não sei como é que eu estou andando, eu me distanciei de Cristo já há muito tempo, eu não sei mais o que é comunhão com Jesus, eu não sei mais, eu estou morto vivo. Ou talvez você seja alguém que já foi até sepultado. Isso é a morte espiritual. Mas há também aquela morte da alma. Como é isso, pastor? Não estou falando do espírito, da separação com Cristo, de gente que às vezes está com Cristo, está em comunhão com Cristo e com a igreja, mas a sua alma não tem mais vontade de viver, não tem mais alegria. Eu quero dizer, para quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais você passa e vive, eu não sei se você está em procissão funerária, mas eu sei que Cristo veio a essa igreja hoje, porque haverá ressurreição nessa noite. Eu digo, e se você tiver fé, você recebe. Haverá ressurreição de sonhos nessa noite, haverá ressurreição existencial nesse lugar, de gente que entrou aqui, que estava sem sentido, sem propósito, sem desejo, sem força alguma, mas você vai encontrar em Cristo hoje a força para você continuar de pé, para você continuar firme, para você continuar caminhando. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o inimigo achou que qualquer um desses objetos aqui, que simbolizam seus sonhos, seja uma espada, seja a sua chave, porque chave representa o quê? A chave pode representar a chave da sua casa, pode representar a chave do seu casamento. Você desistiu ou quis desistir dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje o Senhor vem para ressuscitar a tua vida, ressuscitar o teu lar, colocar a tua história de novo no lugar. Eu não sei em qual estágio de morte você se encontra, se você morreu há pouco tempo, se você já está morto há muito tempo, ou se você já foi sepultado, mas eu estou diante de Jesus, e Jesus ressuscita qualquer tipo de morte, e por isso você vai cantar: eu viverei.
forte. Declare na sua vida. Declare e creia, e creia. Agora preste atenção nesse detalhe. Jesus vem. Do outro lado, procissão fúnebre vem. Jesus chega. A Bíblia diz, versículo de número 13. Ao vê-la, Jesus não olhou para a multidão, Jesus olhou para ela. Jesus olhou para ela e conheceu a dor dela, o sofrimento dela. Olha, talvez alguma coisa o inimigo fez na sua história, seja de infância, seja de juventude, seja para trás, eu não sei, não quero saber. Não é em desconsideração ao seu sofrimento, mas é porque isso não importa diante do que Deus está para fazer hoje. Talvez isso tenha acontecido, alguma coisa que você não conseguiu resolver, superar, não sei. Talvez o inimigo achou que com isso ele ia te sepultar, ele ia te matar, ele ia te enterrar. Mas Deus disse, não vai não, porque eu venho, eu estabeleço a vida, eu estabeleço a ressurreição. Aí preste atenção, Jesus vem. Jesus chega, Jesus olha para ela, Jesus conhece a dor dela, Jesus se compadece dela, e Jesus diz uma palavra que só Ele pode dizer. Por quê, pastor? Porque ninguém pode dizer para você não chore. Não, a pessoa que para dizer para você não chore, ela tem que ser capaz de reverter, de parar de fazer você sofrer. Veja, se eu chego num lugar onde tem alguém enfermo e alguém doente chorando por isso, eu só posso dizer não chore se eu tiver capacidade de resolver e curar. Mas veja, Jesus tinha capacidade, e a palavra que ele dá está no imperativo, no grego klaie, é a expressão que ele usa. Ele chega para a mulher e ele diz assim: minha filha, não chore. Eu acredito que Jesus não falou alto, mas acredito que Jesus falou com firmeza. Eu acredito que Jesus falou com sensibilidade, mas Jesus falou com convicção. Jesus olhou dentro dos olhos dela, viu a dor dela, sentiu o que ela estava sentindo. Jesus olhou para dentro dos olhos dela e disse: minha filha, não chore, não chores mais. Porque eu posso imaginar a alma dela perguntando: por que, Jesus? Jesus chega. Veja que enquanto Jesus está falando com ela, as pessoas ainda estão andando, achando que o filho vai ser sepultado. Só no versículo seguinte que Jesus, para parar o cortejo de morte, Jesus se aproxima, toca no caixão. Veja, Jesus ainda não tocou, Jesus não tocou no morto, Jesus não pediu que o morto tocasse em Jesus. Tem gente que diz assim: toque em Jesus. É verdade, se você estiver vivo, você pode tocar em Jesus, mas mortos não tocam em Cristo, é Cristo que toca neles, porque às vezes você não tem força nem sequer para chorar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus hoje veio para tocar na sua existência, Jesus hoje veio para tocar na sua história, Jesus hoje veio para tocar na sua alma, Jesus hoje veio para tocar no seu coração, Jesus veio para tocar na sua família, Jesus veio para tocar na sua dor e no reino espiritual.
Teve uma vez que Jesus estava andando no meio da multidão. E aí veio uma mulher que estava viva, estava sem forças. E a Bíblia diz que essa mulher tocou em Jesus, e na hora que ela tocou em Jesus, saiu o que de Jesus? Quem lembra? Virtude. Saiu poder. Mas ela estava viva. Nessa história é um pouco diferente. Porque quando os vivos tocam em Jesus, recebem virtude. Mas quando os mortos são tocados por Jesus, recebem vida. Jesus tem poder para parar qualquer procissão de morte acerca da sua história. Se você achou, ou se o inimigo pensou, que você seria sepultado ou sepultada, se enganou. Porque Jesus interrompe a procissão. E depois que a procissão para, Jesus começa a falar com quem não tem vida. E o texto diz que Jesus chama e fala assim: jovem, eu não sei se você entende esse mistério, mas a palavra de Deus tem capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. Aí você pergunta: pastor, como é que Deus fala com o morto? Jesus chamou Lázaro pelo nome dele, ele estava morto. Jesus chamou esse jovem, ele não podia escutar, estava morto, não podia escutar a mim, nem a você. Mas a voz de Cristo, ela não entra só na alma, ela entra nos portões celestiais, nos corredores da eternidade. A voz de Cristo ecoa, porque Ele é o dono da vida. Jesus falou aqui, naquele outro exemplo, Lázaro. Mas essa voz foi ouvida: Lázaro, 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 Lázaro. Ou com esse jovem, agora imagina, no lugar onde estão os mortos, conjecture comigo, no lugar onde estão os mortos, tem muitos jovens lá ou só um? Aí Jesus fala assim: jovem. Aí de repente talvez alguém pudesse pensar: pastor, eu acho que naquele dia alguém disse assim: é eu. Talvez alguém possa pensar que talvez o outro pode ter falado: sou eu, ou que centenas disseram: sou eu. Não. Quando a voz de Cristo ecoou no lugar onde estava aquele jovem, que ali estava só o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não sei se isso para você vai ser uma notícia boa ou ruim. Você pensa que acaba quando é sepultado? Aí que começa. É por isso que nós temos certeza que aqueles irmãos amados em Cristo, que nós muito amamos, que partiram com Cristo, estão com o Senhor. O choro é nosso, não é por causa deles. Eles estão melhor que a gente. Eles estão melhor que nós. O choro não é por causa dele, é por nossa causa. Porque eles estão com Cristo. Mas eu posso imaginar que talvez naquele lugar, talvez todo mundo olhou para o jovem e falou: rapaz, é contigo que ele está falando. É com você. Mas ele não fala, mas é com você. E talvez aquele próprio jovem sentiu: sou eu. A voz de Cristo, ela faz com que aquilo que não existe
passe a existir. Preste atenção no relato da criação. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Mas se a luz não existia, como é possível? Jesus já chama a luz pelo nome que a luz vai ser quando ela passar a existir. E aquilo que não existe já tem que criar ouvidos para ouvir a voz daquele que é o autor da vida e o autor da existência. Haja luz, e houve luz. Jesus disse: jovem, eu falo contigo. Põe na tela. Jovem, eu falo contigo. Eu te digo. Palavra daquele que é o autor da tua vida. Não foi a mãe quem chamou. Não foi um amigo quem chamou. Foi Jesus quem disse: jovem, moça, homem, mulher, criança, ancião, anciã, ouça, eu tenho uma palavra para você. Ouça a palavra, e quando eu pronunciar essa palavra, jovem, você vai responder a minha ordem, porque eu sou o autor do universo e eu tenho poder para fazer o que eu vou falar agora. Jovem, eu te digo. Levante-se. Jovem, levante-se. Quem estava segurando a maca pôde ver que a maca começou a se mexer. O menino abriu os olhos, as mãos mexeram, os pés mexeram. O menino, diz a Bíblia, sentou-se e começou a falar, e começou a conversar. Jesus entrega o menino à sua mãe. Como que ele faz isso? Se a mãe já estava ali e ele era um jovem, eu acredito que esse entregar foi algo formal ou simples, mas assim, simbólico, melhor dizendo. Jesus diz assim: jovem, que bom falar contigo. Foi o Senhor que me chamou? Sim, foi eu quem te chamei. Essa é a minha voz. Nunca mais esqueça da minha voz, porque eu te chamei para a vida. Não só para a vida física, meu jovem, mas eu te chamei para a vida eterna. Olha sua mãe. Mãe, está aí o teu filho. Aquela mulher enxugando as lágrimas. Jesus vai devolver o teu sonho, vai devolver o teu filho por quem você ora, vai devolver o teu neto por quem você ora. Ei, a oração de um crente pode muito em seus efeitos. Se você está orando pela salvação de alguém, não pare de orar, porque no dia que Jesus salvar, Jesus vai vir e vai entregar para você. Está aí, você não pediu, eu salvei. Jesus vai devolver os teus sonhos, Jesus vai devolver os teus projetos, Jesus vai chamar a existência hoje, Jesus vai te apresentar de novo para a tua família, Jesus vai te apresentar de novo para os teus sonhos, Jesus vai refazer a tua história.
Adore a Jesus. Adore a Jesus. Sabe por que Jesus trouxe essa palavra para você hoje? Porque Ele te ama. Sabe por que você veio de longe ouvir essa palavra hoje? Porque Ele te ama. Sabe por que Jesus tocou no seu coração hoje à tarde para você vir? Você pensou e não vir, você veio. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo para você assim hoje: eu te amo. Eu te amo e eu queria te dar um abraço hoje. Eu queria te dar um abraço hoje. Eu queria restaurar a sua vida hoje. Eu quero restaurar seu sonho, seu casamento, sua vida espiritual. Adore a Jesus. Cante. Se você puder, se não ore, mas louve, fale, tenha seu momento com Cristo. Para terminar, eu preciso fazer um convite. Primeiro, preste atenção no convite. Nós fizemos várias aplicações, mas nesse momento, convite é para aqueles que estão distanciados de Jesus, que estão em morte espiritual. Se considera o pastor, eu estava sem vida com Cristo. Mas hoje a palavra tocou no meu coração e eu preciso fazer uma nova aliança com Jesus e voltar a ter vida, porque hoje eu senti vontade de viver para Ele. Se tem alguém na internet ou aqui que está nessa condição de estar distanciado de Jesus, mas hoje quer voltar a ter comunhão com Ele, eu quero que onde você estiver, você levante a mão, eu quero orar por você. Tem alguém aí em cima que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém aqui embaixo, desse lado esquerdo, aqui no meio, desse lado direito, ou na internet? Se tiver, mande o seu nome para nós vamos orar pela sua vida. Mas agora, não tendo quem atenda esse primeiro convite, eu quero fazer o segundo para nós terminarmos com essa oração. E eu não vou chamar você aqui à frente, mas aqueles que esta palavra de alguma forma tocou a sua existência, e você sabe que de alguma maneira hoje o Senhor renova ou vivifica algo na tua vida, eu quero orar por você onde você está. Então fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Vamos terminar o culto com essa oração. Cante. Com Cristo você não tem falta. Ele supre as suas necessidades. É Jesus, o único pastor da sua alma. De nada eu tenho falta.
Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra hoje. Eu tenho certeza que tu entraste em contextos e interrompeu procissões de morte hoje. Pai, eu acredito que hoje tem gente saindo daqui vivificado, porque o Senhor veio para expressar o teu amor, o teu abraço, o teu afago. Senhor Jesus, qualquer vida sem ti não é vida, mas é procissão de morte. Qualquer que seja o projeto sem ti, não é projeto, não é sonho, é ideia de morte. Senhor, qualquer família e qualquer casamento sem a tua presença pode ter cheiro de morte. Mas hoje o Senhor borrifa o aroma da graça e o aroma da vida na vida dessas pessoas que entraram aqui. Não haverá cheiro de morte na existência, nos sonhos, nos projetos. Pai, em nome de Jesus, apresentamos o teu povo, apresentamos a tua igreja. Senhor Jesus, apresentamos, ó Deus, este povo que te ama, em nome de Jesus.